Queria que você abrisse Apocalipse capítulo 4, do verso 14 ao verso 22. Apocalipse 4, de 14 a 22. Alguns vão me perguntar por que eu estou fazendo a leitura da carta à sétima igreja. Irmão, se eu fosse falar a PIB Campo Grande, a carta à primeira igreja, eu usaria a carta de Éfeso. Eu não quero falar tão somente a PIB Campo Grande. Se eu quisesse falar sobre igreja perseguida, eu faria uma leitura da carta à segunda igreja, a carta de Esmirna, não é? Se eu quisesse falar da igreja morta, eu falaria da igreja de Sardes. Mas eu quero falar da igreja morna, e eu vou usar a carta de Laodiceia. Amém? Nós estamos no domingo das eleições tratando da igreja morna, sem nenhum tipo de visão do que está acontecendo fora da estrutura da igreja, ou mesmo no país, ainda que alguma coisa nos diga a respeito. É tão somente o objetivo espiritual que o pastor tem de Deus, quando orou e trabalhou no seu último sermão, a questão do apagão espiritual. Lembra-se disso? Eu trabalhei com firmeza e falei para os irmãos que se aqueles que descuidarem da fé se verão de volta, pescando naquele mar, sem Jesus, numa vida infrutífera, apagados espiritualmente, frio. Hoje eu não quero falar sobre o apagão, eu quero falar sobre mornidão. O perigo, irmãos, de estar na igreja, de vir aos cultos, de ouvir mensagem, mas viver morno espiritualmente. Nem frio, nem quente, morno. Lanço esse apelo a você, lanço esse desafio a você, para que você seja despertado hoje, a aquecer o seu coração em Deus e a não ser um crente morno. Diga não à mornidão espiritual. Vamos ler a palavra do Senhor, fique de pé, abra Apocalipse 4, verso 14, nós vamos até o verso 21, na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja, Apocalipse 3, Apocalipse 3, de 14 a 22. É que eu estou aqui na página virada e o número que aparece maior é 4, e eu me equivoquei, mas é o capítulo 3. Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e, todos juntos, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nós abrimos a sua palavra, nós a estamos lendo, invocando como palavra poderosa nesta manhã. E pedimos, ó Deus, que a carta à sétima igreja, a igreja de Laodiceia, seja para nós um despertamento nessa manhã. Que seja para nós um chamado ao arrependimento nesta manhã. E que seja para nós, ó Deus, um momento de viver o fervor espiritual, um amor ao Senhor, ó Deus, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Vem disciplinar a tua igreja, mas vem levá-lo ao arrependimento, ó Deus, e aos pés da cruz. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Ao ler uma carta como a carta de Laodiceia, alguns vão me perguntar: pastor, por que ler uma carta tão antiga? Por que ler uma carta, pastor, que está num contexto histórico tão distante do nosso?
Eu estou lendo essa carta por um apelo que me foi feito pelo próprio Espírito Santo de Deus, Apocalipse 3, 22, o apelo de João e do Senhor Jesus no seu Espírito à igreja hoje é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós olhamos um texto como esse e achamos que esse texto nada diz para nós, significa que já estamos com nossos ouvidos fechados ao que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Essa passagem bíblica, meus amados irmãos, não tinha o intuito de instruir apenas os laodicenses. Esta carta é dada para todas as igrejas naquele tempo, e entendamos nós, igreja de hoje, para as igrejas de todos os tempos e de todas as eras. Quem aqui acredita que igrejas como Laodiceia e crentes como laodicenses vivem entre nós e são igrejas reais e cristãos entre nós? Há cristãos de Laodiceia entre nós e laodicenses que vivem entre nós? Levante a mão quem percebe que sim. Irmãos, como nunca eu vejo isso hoje. Eu vejo um tempo em que nossos cristãos estão vivendo em absoluta indiferença. Eu vejo um tempo em que nossos cristãos estão ouvindo a mensagem por um ouvido e está saindo a mensagem pelo outro. Eu vejo um tempo em que nossos pastores estão pregando, que a mensagem tem sido erguida, que a palavra tem sido colocada no púlpito, no alto das igrejas, mas há cristãos absolutamente indiferentes à mensagem do Evangelho. Tem um conceito melhor de si mesmo que não deveriam ter. Tem um conceito mais elevado de si mesmo que não deveriam ter. Tem um conceito de que entra no culto, irmãos, e que este culto é para sua autossatisfação, para o seu bel prazer, para o seu desfrute. Quer perceber uma coisa quando estamos em mornidão? É quando você entra no culto e tudo que você tem a dizer sobre o culto é: eu não gostei, eu não me senti bem, eu não achei que isso foi bom, eu não achei que aquilo coube, porque você está no culto centrado, pensando que o culto está centrado e devotado a você. A grande verdade do Evangelho, meus amados irmãos, é que quando adoramos ao Senhor e buscamos adorar o Senhor e buscamos expressões de louvor a Deus, é que o lugar onde estamos, irmãos, e o culto onde sentamos e o sermão que ouvimos tem que ser desconfortável. Repita comigo: desconfortável. Não adianta dizer, irmãos, que a palavra desconfortável não era uma boa palavra, não é algo que queremos ouvir, mas é a verdade do Evangelho que precisamos crer. Se estamos sentados aqui, irmãos, nos nossos bancos, se estamos sentados aqui, irmãos, nas nossas cadeiras, e o que estamos ouvindo é por demais confortável e não mexe conosco a falta de evangelho na igreja do Senhor. Se o nosso púlpito não prega contra o pecado, há falta de evangelho na igreja do Senhor. Se você vê que seu pastor abre a Bíblia e a Bíblia é exposta e você não consegue perceber que há pecados que você precisa renunciar, que as coisas das quais você precisa mudar, significa que falta, irmãos, a você a compreensão do que seja o real evangelho do Senhor. Quando a verdadeira semente do Evangelho, na parábola do semeador, caiu em boa semente em solo fértil, diz que aqueles que receberam a palavra, receberam-na com lágrimas. Com certeza estavam ali chorando sua vergonha, com certeza estavam ali chorando o seu pecado, chorando o seu arrependimento. Mas o que está acontecendo hoje, irmãos? O nosso estado de mornidão, muitas vezes, o nosso estado de frieza espiritual, muitas vezes, faz com que nós ouçamos a mensagem e tudo que você tem a dizer é: que pena que o irmão fulano não veio, essa mensagem lhe cairia muito bem. Nós não nos encontramos com a palavra, nós não nos identificamos com a palavra, porque a palavra, quando nós a ouvimos em estado de mornidão, é para os outros. O meu estado é: eu estou bem, eu sou bom, eu sou dizimista, eu oro, eu venho segunda no culto de mulheres, eu venho quarta no culto de oração, eu venho quinta no culto de surdos, eu venho sexta no culto radical, eu venho sábado nas atividades da igreja, eu trago meu filho no balé, eu trago meus meninos no embaixador, eu estou bem. Eu gosto, irmãos, do chamado do Senhor Jesus, a igreja de Laodiceia, quando ele começa colocando o seu chamado, dizendo: conheço as tuas obras. Ele não está falando de uma igreja sem obras, ele está falando de uma igreja morna. Ele não está falando de uma igreja inativa, ou seja, inerte. Ele está falando de uma igreja que trabalha, mas suas motivações estão absolutamente equivocadas. Quando isso aconteceu com a igreja de Laodiceia? Irmãos, eu não sei. Se o irmão abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, pode abrir para conferir. Colossenses capítulo 2, versículo 1, você verá, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Colossenses, aos Colossenses, né, aos irmãos de Colossos, mas ele fala sobre a igreja de Laodiceia. Colossenses capítulo 2,
versículo 1, diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão aonde, irmãos? Pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo está dizendo: eu não estive com essa igreja pessoalmente, eles não me viram face a face, mas eu estou lutando e orando por eles. O que é que está acontecendo? Eu não sei, mas há um motivo, irmãos, pelo qual o apóstolo Paulo tem lutado e combatido com o Senhor para que aqueles irmãos sejam abençoados. Se o irmão virar para o capítulo 4, Colossenses 4, 13, o irmão verá que o apóstolo Paulo faz chegar uma carta a esta igreja, carta que não está no cânon sagrado, com certeza não foi reivindicada a inspiração para o texto. Paulo deve ter escrito muitas cartas, muitos recados para muitas pessoas que não vão compor o texto sagrado, como é o caso então da carta de Laodiceia. Mas uma coisa ele diz, Colossenses 4, 13: pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão o quê? Em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. O que eu percebo, irmãos, é que nas citações antes da carta de Apocalipse, da carta à sétima igreja em Apocalipse, o que se diz de Laodiceia não tem nenhum tipo de repreensão, reprovação ou exortação. Na minha percepção, a igreja está bem. É a minha percepção, conteúdo extemporâneo, ninguém tem que concordar com isso, apenas ouvir. Se Paulo quisesse repreender a igreja, se já houvessem repreensões à igreja, eu imagino e penso, sem qualquer em tentativa de dar ao Espírito Santo o dever de pensar como eu, mas veja, Paulo teria dado alguma palavra: estou orando porque vocês estão caindo na fé, estão fracassando, estão se perdendo, estão se desviando. O texto não diz isso. Para mim parece, meus amados irmãos, que até este momento a igreja é uma igreja boa, forte. Paulo está preocupado com algum tipo de pressão que a igreja tem sofrido e está orando para a igreja não cair. Mas já não é mais a carta de João. João agora, diferente de Paulo, está escrevendo a uma igreja negligente, a uma igreja relaxada, a uma igreja indiferente. E a minha pergunta é: o que aconteceu entre a carta de Paulo, narrada e registrada na sua carta aos Colossenses, quando ele ora e pede, me parece, a dirigir-se a uma igreja estável, a uma igreja boa, uma igreja sólida? O que aconteceu nesse intervalo de tempo entre uma carta e a carta joanina? Uma igreja tão sólida, tão boa, tão viva, tão firme no Evangelho, se torna negligente, relaxada, indiferente. Eu tenho algumas teorias que quero colocar e são fora do texto bíblico, apenas para nossa reflexão, mas elas são a realidade do que acontece com igrejas que chegam nesse estado de mornidão. A primeira visão que tem é que talvez sua geração de crentes fervorosos tenha morrido e já não mais estivesse na igreja. Irmãos, cada vez que morre um ancião de nossa igreja ou uma liderança madura de nossa igreja deixa nossos bancos ou sai, nós devemos estar preocupados. Nós devemos estar orando, nós devemos estar interessados. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos sal da terra e o que, irmãos? Luz do mundo. Quando o sal não vai salgar, quando o sal não está agindo, irmãos, há um estágio, melhor dizendo, de putrefação na sociedade. Quando o sal não opera a conservação, e quando os conservadores dos bons costumes, das boas doutrinas, dos bons valores, deixam, irmãos, a vida de uma comunidade, o que pode acontecer é um fracasso de nossa piedade e de nossa espiritualidade. No livro de Juízes, a Bíblia fala que levantou-se após um tempo uma geração, diz a Bíblia, que não o que, irmãos? Não conhecia o Senhor. Eu não sei o que estava acontecendo com Laodiceia, mas talvez a geração de crentes piedosos e fervorosos tivessem morrido ou sumido do meio daquela comunidade. Talvez os membros também tivessem se deixado seduzir, irmãos, pelo mundanismo, como hoje muitos irmãos sendo seduzidos pelo existencialismo, muitos irmãos sendo seduzidos pelo secularismo, muitos irmãos sendo seduzidos pelas ideologias marxistas, entrando em lutas de classes e em diferenças de ideologias políticas, que estão destruindo sua vida comunitária, porque dão mais ouvidos ao que está no mundo, querem mais um rei mundano, do que serem governados pelo rei Jesus. Eu não sei o que aconteceu, mas em algum momento esta igreja foi atraída pelo mundo e por sua chamada mundana. Talvez, irmãos, também possam afirmar que uma falta de perseguição para a igreja, ou uma palavra dirigida contra os valores que a igreja pregava, não tivessem feito a igreja se despertar, e a igreja ficou cômoda em sua carnalidade, em sua miséria, em sua humanidade. Às vezes, irmãos, eu digo aos irmãos,
Falta faz uma boa perseguição para a igreja. A carta da igreja número 2, a carta de igreja de Esmirna, vai dizer àquela igreja que eles vão passar por uma grande e grave tribulação. Mas o apelo àquela igreja de Esmirna é: ser fiel, que irmãos? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não estou aqui dizendo que eu oro todo dia e peço perseguição. O que eu estou dizendo é que a igreja sempre estará pronta para qualquer tipo de perseguição, porque o nosso chamado é para ser o que, irmãos? É para sermos fiéis ao Senhor. Talvez a falta de perseguição, ou até de uma palavra contra o evangelho pregado por aquela igreja, tenha levado a igreja a uma carnalidade, a uma vida miserável e comum. Talvez, irmãos, a negligência com a oração, cultos de oração vazio, cultos de oração sem presença de Deus, talvez um abandono, irmãos, das verdades de Deus e da pureza do seu evangelho. Fato é que, em todo caso, aquela igreja caiu até ficar fria, não quente, até ficar, melhor dizendo, nem fria nem quente, mas em absoluto estado de mornidão. O primeiro recado, irmãos, que trago do Senhor à sua igreja nesta manhã, eu quero dar um recado, aplicar 2 vezes e deixar o segundo ponto todo para a noite. Eu quero dizer aos irmãos, em primeiro lugar, Deus conhece, irmãos, Deus conhece a realidade precária espiritual de suas igrejas. Deus conhece a precária realidade espiritual de sua igreja. De onde, irmãos, eu apurei este versículo? Veja Apocalipse 3,15, dê uma olhada, por favor. Apocalipse 3,15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Meus amados irmãos, esta palavra de Deus deve nos chamar a atenção. Conheço as suas obras. Muitos cristãos ignoram a realidade, irmãos, de que igrejas tendem muito a cair em pecado. Quantos de nós ignoramos, irmãos, a realidade de que o pecado bate na porta de cada igreja, de cada crente, de cada lar, fazendo cair a igreja em um estado de mornidão espiritual. Quantas vezes nossa igreja e muitas igrejas têm a sua reputação de si mesma maior e melhor do que o mundo a tem. Meus amados irmãos, isso é terrível. Mas quando olho para a palavra de Deus, aquela igreja, isso nos salva e nos liberta de nossa mornidão. Conheço as tuas obras. Sabe o que Deus está dizendo à primeira igreja de Campo Grande nesta manhã? Ninguém conhece você como eu conheço. Os homens pensam melhor de você do que você merece, tenha cuidado. Você não conhece a si mesmo, igreja, pensa que suas obras são maravilhosas, mas eu sei que suas obras não são boas. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que quem está vivendo uma vida mais ou menos, ou um cristianismo, Rodrigo, um cristianismo muito pequeno, indiferente, o Senhor todos os dias vai visitá-lo em seus sonhos, vai povoá-lo em seus corações, vai visitá-lo no Espírito, como diz o próprio João: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu conheço as suas obras, suas ilegalidades, sua imoralidade, sua indiferença. Você que se senta nos bancos do domingo, ouve o apelo do pastor Carlos Elias contra a mornidão, mas não muda uma vírgula sua condição de cristianismo. Eu conheço as suas obras. Jesus observa com um olhar perspicaz, irmãos, a sua igreja, como sua igreja hoje está latente e visível aos seus olhos. É o próprio evangelista João, que na carta em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, vai dizer que os olhos do Senhor, capítulo 1, são como chamas que de fogo. Olhos que podem ver e perceber toda e qualquer situação na qual a igreja está inserida e mergulhada. É Ele que julga uma igreja não meramente por suas atividades externas, mas é Ele que julga a sua igreja por sua piedade interna. Deus sonda os nossos corações. É isso que João diz em Apocalipse 1,14. Sua cabeça tem cabelos brancos como a lã, mas seus olhos são como chama de fogo. Quando olho isso, irmãos, eu fico pensando se a opinião que Cristo tem sobre a nossa igreja é a mesma que nós temos sobre nós mesmos. Quando João escreve sua carta a Laodiceia, o que ele está dizendo é que a opinião de Cristo é absolutamente diferente da opinião que a igreja tem sobre si mesma. Igrejas têm muito a colocar, irmãos, muito a fazer, muito a pregar, há muitas obras a realizar, mas o grande problema de Laodiceia não eram suas obras. Veja, conheço suas obras, mas a motivação pela qual estavam realizando suas obras eram um espetáculo de carne, suas obras eram para o mundo,
suas obras eram para criar uma imagem perfeita, que pudesse a igreja dizer de si mesma: eu sou rica, abastada, não preciso de mais nada. Quando chegamos a este evangelho apequenado, irmãos, e a esta vida comunitária sem valor algum, cabe-nos aqui uma citação espiritual para dizer quem nós somos. Coloque na tela a minha citação que preparei para este momento, acompanhe, você não precisa olhar para mim não, olhe para a tela agora e veja o que eu vou dizer aqui. Irmãos, nossa vida espiritual e piedosa, na vida espiritual e piedosa, irmãos, nada pode ser pior do que sermos considerados melhores do que somos, pois assim corremos o risco da presunção, que é pecado, e pior, fundamentados numa enganosa e mentirosa espiritualidade. Diga assim: Deus, diga Deus, tem misericórdia de nós. Não saia por aí dizendo que você é membro de uma igreja rica. Diga: Deus, tenha misericórdia de nós. Não saia por aí dizendo que sua igreja tem um patrimônio invejável. Diga: Deus, tenha misericórdia de nós. Se nós não olharmos, irmãos, para Deus todos os dias, e não conseguimos olhar em Deus para a nossa piedade interna, e não mudarmos de vida, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a Bíblia já não nos serve como livro sagrado, porque o Evangelho, irmão, já nos entra pelo ouvido e sai pelo outro, como se nada pudesse mudar a nossa história de vida. Estamos mornos e mornos. Estamos em pecado, em indiferença e incredulidade, mas estamos acreditando que o que estamos fazendo é muito bom e bem elogiado aos olhos do Senhor. Não é, irmãos, não é. Veja o que nós preparamos para a nossa reflexão no primeiro ponto. Na vida espiritual e piedosa, nada pode ser pior do que sermos considerados melhores do que somos, pois assim corremos o risco da presunção, que é pecado, e pior, fundamentados numa enganosa e mentirosa espiritualidade. Irmãos, uma verdadeira espiritualidade nunca nos levará para o caminho e para a porta da presunção. Quem crê nisso, diga amém. É isso que nós pregamos, é isso que o Evangelho diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para o que, irmãos? Para que a seu tempo vos exalte. A primeira consideração que vou aplicar do ponto número 1, e só vamos a um ponto no sermão desta manhã, irmãos, é a seguinte: a triste realidade da indiferença e negligência da igreja morna. Apocalipse 3, 15, 16, o texto vai dizer, eu vou usar a parte B do versículo: sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é a triste realidade da igreja de Laodiceia: indiferença e ao mesmo tempo negligência. Ela está tomada por uma indiferença que faz com que ela haja, com que ela faça obras, mas que não correspondem à boa, irmãos, à boa, santa, justa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ela está absolutamente, irmãos, negligente, porque há um apelo de Deus, há um chamado de Deus ao arrependimento, mas a igreja se recusa a ouvir. Ele chega a dizer no seu apelo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A condição descrita em nosso texto é secundariamente uma condição deplorável. Indiferença e negligência não são virtudes para um cristão. Na verdade, irmãos, eles não eram frios, mas também não eram quentes. Eles não eram infiéis, mas também não eram cristãos sérios. Eles não se opunham ao Evangelho, e até quando diziam as verdades do Evangelho do púlpito, eles diziam: eu recebo, eu creio, eu aceito, oh glória, mas nada faziam para mudar a sua questão de mornidão espiritual. Eles não estavam cometendo uma injúria contra o Evangelho, mas não estavam pregando um bem maior. Não eram mal afamados pela sociedade, porque o caráter moral deles, para eles e para alguns, parecia bom, mas eles não sabiam distinguir a sua impiedade, o que afrontava a sua santidade diante de Deus. Irmãos, quando perdemos esta condição, estamos entrando num processo natural de morte espiritual. Que Deus desperte sua igreja, que Deus desperte hoje crentes, descrentes, crédulos e incrédulos, a percebermos que Deus nos chama a uma devoção notável, a um zelo, irmãos, fervoroso e piedoso para seguirmos a sua palavra. Deus não tem chamado crentes para serem moderados ou moderadores. Deus tem chamado crentes para serem fervorosos, ardilosos e ardentes na obra do Senhor.
Deus tem chamado crentes para uma vida radical, de radical comunhão com Deus, de radical interação com o Senhor, de firmeza do Evangelho. Deus tem chamado, como no apelo do Senhor Jesus, a sua igreja a servi-lo, como ele disse, a amar o Senhor com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o que, irmãos? O seu entendimento. Deus não quer um homem pela metade, Deus não quer um evangelho secular ou mundano, Deus não quer um existencialista ou profano. Deus chama cristãos e crentes para amarem o evangelho de Jesus, para lutarem com seus filhos pela salvação deles, para pregar uma mensagem para dentro e para fora, para que a igreja do Senhor Jesus seja dita como uma igreja quente, fervorosa, cujas chamas do evangelho queimam os crentes e iluminam as trevas em nossa sociedade. Quem crê nisso, diga amém, irmãos. Nós precisamos nos levantar como igreja e valorizarmos o que temos na igreja e o que temos para servir ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, estamos em nossas reuniões de oração na igreja e há crentes não fazendo nada, há crentes noveleiros, há crentes seculares, há crentes mundanos e perguntam: o que está acontecendo com meu filho? O que estão fazendo com meus netos? Eu digo, estão fazendo o que nós permitimos fazer, porque nossa alma, nosso coração já não queima por Jesus. Quantos lares de nossos cristãos hoje, a Bíblia não está sendo erguida, irmãos, nos 7 dias da semana? Em quantas vigílias de oração, nossos crentes compareceram para colocar os seus joelhos no chão? Quantas vezes agora na pandemia, nós vimos esta igreja reunida aqui por uma noite inteira, de 8 da noite a 10 da noite, e depois de 10 da noite às 6 da manhã, nós estávamos incendiados, mas parece que quando a pandemia saiu, quando a enfermidade cessou e a tal da vacina chegou, o nosso templo se apagou e durante as noites já não se ilumina. O que nós estamos dizendo é que precisamos manter a luz acesa, a chama acesa do cristianismo 24 horas por dia de nossa vida e de nossa existência. Quantas igrejas têm escola bíblica, mas não têm alunos bíblicos e crentes? Quantas igrejas têm cultos cheios, mas não há templos, há pessoas com o templo cheio do Espírito Santo do Senhor? Quantas igrejas têm diáconos e presbíteros que se dizem pilar e coluna e firmeza da igreja, mas são tão inertes e tão indiferentes quanto o evangelho que dizem crer? Há gente que não visita, há gente que não ora e na verdade terceiriza a sua fé. Eu sou da igreja, a igreja paga alguém para fazer. Nós somos chamados a servir ao Senhor, não na inércia e não na indiferença de nossa fé, mas numa fé comprometida, ativa, numa fé que arde pelo Senhor Jesus. Diga aleluia, glória a Deus. As coisas que são respeitavelmente realizadas da igreja, irmãos, precisam ser levadas da igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para os partidos, dos partidos para a rua, da rua para a igreja, da igreja para o templo, do templo para as casas, porque se o evangelho é só para os bancos, irmãos, nós somos uma igreja morna. As coisas que precisamos fazer hoje são, de fato, ouvir a verdade do evangelho, ouvir os princípios da Escritura e dizer ao Senhor: Senhor, nós queremos ser uma igreja poderosa, avivada no Senhor. Por que nós não podemos estar no estado de mornidão, irmãos? Irmãos, o estado de mornidão é um estado terrível. Se trata de um estado em que uma igreja que desfruta de uma boa reputação acaba tão somente por tornar a sua reputação em uma mentira e em um engodo para a sociedade. A sociedade que vê uma igreja morna não tem muita noção do perigo que está correndo, mas está correndo. Nesse estado de mornidão, a igreja parte para o que eu chamo de autoglorificação. E a autoglorificação é o que há de pior para o evangelho. Veja Apocalipse 3,17. Como que uma igreja morna parte absolutamente para o estado de glorificação. Apocalipse 3,17 diz assim: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Como que um crente chega nesta dimensão mornidão espiritual? Como um crente chega nessa qualificação? Ele não tem mais como juiz dele, irmãos, a palavra de Deus. Foi eu postar ontem lá o anúncio desse sermão no meu, acho que no Facebook, e alguém já colocou lá: mas já vai julgar as pessoas. Não há como pregar ou falar, eu não sei bem o que ele disse, mas eu acho que é isso. Não há como pregar e falar alguma coisa sem julgar o próximo. E eu digo: mas é isso que a Bíblia faz. Não sou eu nem você, mas nós somos julgados pela Sagrada Escritura. Ela é a régua de Deus, e se a régua de Deus diz morno, irmãos, é porque é morno. O que eu estou dizendo é que Jesus Cristo chegou na igreja, colocou o dedo lá na língua, colocou o dedo na igreja, PIB Campo Grande, aí disse: morna. O que eu estou dizendo é isto. E se Jesus diz isso, meus amados irmãos, viu o verdadeiro?
Isto é a verdade. Nós temos que aceitar a verdade e dizer: Senhor, eu quero me arrepender no pó e na cinza. Eu quero ser o que, irmãos? Quente. Porque não é o juízo do meu irmão, e não é o meu irmão apontando o dedo para mim, é o Cristo da cruz, é o Evangelho de Jesus, dizendo: morno. É tempo de aquecer a igreja, irmãos. É tempo de incendiar o nosso coração e pedir a Deus que o nosso coração queime pelo Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, a última citação deste ponto, eu quero fazer agora, alertar os irmãos. É menos provável, irmãos, que os homens se arrependam quando estão na passagem intermediária entre o quente e o frio. Parece que ficar no meio do quente e do frio faz com que eu não sinta a necessidade de me arrepender. Esse é o pior estado que um crente pode passar. Há uma esperança maior, irmãos, na demonstração de quem é frio e de quem é quente, do que absolutamente de quem está em estado de mornidão. Coloca na tela a citação, por favor, irmãos, deste momento. Olha o que está lá. Não olhe para mim, leia na tela. Pense o que Deus está dizendo para nós nesta manhã. Igrejas mornas, quando chegam à condição de uma fé indiferente, tolerando o Evangelho, mas tendo uma preferência pelo erro, causam um prejuízo maior à sua época do que aqueles que são reconhecidamente hereges. Meus irmãos, isso deve nos assustar. O que eu estou dizendo, e eu não vou economizar as palavras, isto é a régua de Deus, é que um herege e sua heresia é menos desastrosa e dolorosa do que uma igreja morna. Porque um herege nós temos medo dele, porque um herege nós caracterizamos heresia e nós repudiamos, porque um herege, irmãos, em seu estado de frieza, erro e equívoco, a igreja olha e diz não. Mas uma igreja morna confunde a sociedade. Mas uma igreja morna diz: oh glória, aleluia. Mas uma igreja morna, irmãos, com luz, fumaça e fogo, mexe as suas mãos, mas ela é um trombeteiro errado à luz da sociedade. Uma igreja morna é um perigo, irmãos. É um perigo, pois ela aos poucos, em sua mornidão e letargia, vai perverter e corromper o Evangelho. A terminar, irmãos, este ponto, você pergunta: o que fazer, pastor? Eu quero dar o segundo e último ponto de aplicação nesta manhã. Há um perigo que temos que nos livrar: o perigo da autossatisfação. Apocalipse 3,17, a frase que destaco é: não preciso de nada. Diga: não preciso de nada. De que autossatisfação eu estou falando? De quem está vivendo uma vida pequena, medíocre, irmãos, indiferente, relaxada diante de Deus, mas está satisfeito com ela. As pessoas que devem lamentar estão se alegrando. Nas coisas que devem mostrar sinais de angústia, estão celebrando. Ostentam bandeiras, estão dizendo: não preciso de nada. É triste, irmãos, ouvir uma igreja morna dizer: somos ricos, temos de tudo, não precisamos de nada. Uma igreja que clama a Deus neste momento e nesse estádio e nesse estado está em decadência espiritual. É morna porque não enxerga mesmo ao som do brado de Jesus e de seus olhos de fogo a insensatez e a disfarçatez do evangelho que professa. Entretanto, neste momento afirmo que esta igreja se considera um modelo para si, um modelo para os crentes, um modelo para os outros. Essa igreja é arruinada aos olhos do Senhor, mas não consegue se arruinar aos seus próprios olhos. Sua pobreza a condenará, sua miséria a levará a fechar, e o evangelho será envergonhado, porque se diz igreja, mas não é fria, nem quente, é morna. Irmãos, ao terminar o sermão desta manhã, faço uma última citação, convido a igreja a ficar de pé, e queria que os irmãos olhassem para essa situação e citação, e nós pudéssemos orar, interrompendo aqui o sermão, e pedindo a você que volte à noite, porque se o pastor pregou e alertou você sobre as questões da mornidão e deu um alerta, à noite eu quero dizer para você como nós podemos sair dessa, como nós podemos mudar esta realidade, e como o evangelho tira você da vida fria, indiferente, para o evangelho aquecido espiritual. Vamos ler todos juntos, irmãos, o que eu estou propondo como conclusão da reflexão da manhã, todos juntos. A pobreza espiritual anda lado a lado com a vanglória. O contentamento com os bens terrenos enriquece os homens, mas o contentamento com sua morna condição espiritual
é o mais evidente sintoma da miséria espiritual. É isso, irmãos. Que pobreza espiritual há no crente, quando um crente, irmãos, olha para si e não vê a miséria do que está vivendo. A pobreza espiritual anda lado a lado com a vanglória. É impressionante como as pessoas estão se gloriando onde não há glória e elogiando aquilo que não tem valor. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: o contentamento com os bens terrenos enriquece. Ele diz assim: sei passar falta sem necessidade, sei ter necessidade, sei ter abundância. Ele diz: em todas as coisas estou experimentado. Ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contentamento de bens é virtude. Ter poucos bens, ter pouco recurso, sabe, e não sentir falta de nada, é motivo de sentir-se bem. Dizer assim: Cristo satisfaz. Mas o contentamento com a miséria do evangelho que você vive, isso é uma lástima, irmãos. Isso é terrível. Só mostra o quanto pobre espiritualmente você está. Se você sair daqui hoje para dizer: graças a Deus, esse sermão não me disse respeito. Se você sair daqui hoje para dizer: não encontrei nada nesse sermão que serviu para mim, fique atento. A mornidão bate a porta. A mornidão bate a porta. E a miséria espiritual, irmãos, já está se estabelecendo. Mas se você olhar para a cruz de Jesus e dizer: Senhor, eu tenho muito o que mudar, eu tenho muito o que me arrepender, você vai dizer: dou graças a Deus, porque eu estou rompendo o estado de mornidão, eu estou começando a experimentar o verdadeiro fervor espiritual.